Bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um pós-planejamento. Já acordou por aí? São 9 horas da manhã. Já era para ter acordado, né? Deixa eu pegar um pouquinho de café por aqui. Deixa eu falar primeiro sobre essa sexta-feira, dia 19. Vou falar sobre o final de semana de trabalho. Um final de semana relativamente muito tranquilo, né, de se trabalhar. Vamos lá. Vamos começar com Lazio e Genoa. Era uma expectativa de jogo under. Acho que eu cheguei a comentar isso aqui, ó. Expectativa de jogo under. O Genoa é uma equipe que dentro de casa não sofre tanto gol, permaneceu desse jeito. E a Lazio um pouco mais focada no jogo da Juventus, né? Aqui é a média de gols sofridos pelo Genoa aqui embaixo. A Lazio muito mais focada no jogo da volta contra a Juve na semifinal da Copa Itália, onde a Lazio tem uma desvantagem. A Lazio venceu com o gol do Luiz Alberto. Nesse jogo esteve presente o Felipe Anderson, que vai para o Palmeiras em julho, se eu não me engano, né? E ele vai estar presente também no outro jogo da semifinal. Eu acho que eu já comentei sobre esse jogo, acho que já gravei o BDM desse jogo. Não vi, do que eu pude acompanhar, pelo menos no primeiro tempo, uma grande superioridade da Lazio que me colocasse dentro do mercado, ou que me permitisse ali, ou que me desse vontade para trabalhar nesse jogo. Não tive e acabei ficando de fora. No segundo tempo a Lazio abriu o placar, mas eu não consegui encontrar um espaço dentro do campo para poder buscar mais um gol, né? Aqui no caso, geralmente quando o jogo é under, eu só trabalho a favor de gols no segundo tempo, naquele cenário que você já conhece, né? Jogo desempatado, caso exista espaço, e não aconteceu isso. O jogo do Frankfurt com o Augsburg era um jogo que, vamos dizer assim, não tinha tanta expectativa, como a gente tinha falado antes, mas o Frankfurt acabou tendo um adversário chatíssimo, né? Existia a possibilidade nesse jogo de se tomar um gol contra a posição. Eu não sei se você tomou. Eu não consegui acompanhar esse jogo aqui. Eu foquei no jogo da Lazio, mas esse jogo eu não fiz. Existia uma grande possibilidade. E eu tô olhando ali o gol do Augsburg, do Vargas, que aconteceu aqui no minuto 13. E me parecia um momento de crescimento do Frankfurt. Não sei se você tomou ou pegou esse gol. Comenta aqui embaixo depois que eu tenho curiosidade. O Augsburg é uma equipe traiçoeira para contra-ataque, né? E o Frankfurt tinha essa deficiência no primeiro tempo. Era cabível de se tomar esse gol, tá? A expectativa desse jogo era de jogo over. Eu queria trabalhar aqui num cenário de jogo desempatado. Provavelmente, eu não trabalhei, mas provavelmente eu não teria pego esses dois gols aqui, ó, na reviravolta do Frankfurt. Mas esse último gol aqui me parecia pegável, tá? Por quê? Nós tínhamos um cenário de o favorito na frente, um gol de diferença, o Augsburg vindo para cima, dá para ver pelas barrinhas aqui. Eu odeio falar de jogo só por gráfico, tá? Eu gosto de ver o jogo. Mas o último gol do jogo, do Mamouche, foi um goleiro vindo para a área. Isso aqui na segunda divisão da Alemanha, na Alemanha, é muito comum, né? Óbvio que comprar essa posição na hora que o goleiro está na área é mais arriscado, mas se você já estava no over limite aqui, acho que você foi coroado com um bom limite, na minha opinião. O jogo do Cagliari com a Juventus, quando a gente começou a fazer o planejamento, parecia um jogo under. Mas a gente percebeu que o Cagliari vinha tomando muito gol dentro de casa, que os últimos jogos da Juventus também tinham sido um pouco over fora de casa. Então a expectativa era de um jogo over e que o favorito podia se complicar porque a Juventus praticamente já largou o campeonato italiano, né? Isso aqui não é segredo para ninguém. Tanto é que a Juventus corre risco ainda de ficar atrás do Bolonha. A sorte da Juventus é que a Itália ganhou uma vaga extra até o momento da Itália na Liga dos Campeões, né? E a Juventus está focada na Copa Itália. Então o jogo começou com 2-0 para o Cagliari, 2 gols de penal. E depois a Juventus com o Vlahovic e um gol contra do Dossena, que é um bom defensor, que é até goleador, acabou tomando um empate. Eu tô tomando café aqui junto com vocês porque eu acabei de sentar aqui no computador, tá? Então vamos conversando e vamos tomando café. Essa foi a sexta-feira. Além disso, o Bilbao empatou com o Granada, aqui era um jogo extra para se trabalhar. O Beşiktaş venceu o Ankaraguçu, esse aqui pela Liga Turca, eles vão voltar a se enfrentar agora pela Copa da Turquia. Na segunda divisão, o Elfsberg empatou com o Schalke, ou o Schalke empatou com o Elfsberg, né? Porque o Elfsberg estava na frente.
Continuo achando que o Schalke não cai. E o Paderborn venceu o Nuremberg fora de casa. Aceleração bonita do Paderborn no final, mas não vai valer de nada, né? Mais um ano sem tentar sem subir, né? O Paderborn chegou a subir para a Bundesliga alguns anos atrás, mas passou vergonha lá de tanto que tomou gol. Segunda divisão do Brasil, América e Botafogo de Ribeirão 1-1. O Novo Horizontino virou para cima do CRB no finalzinho. E o Operário venceu também nos últimos minutos, último segundo do jogo praticamente, aqui o Avaí. Por enquanto, Série B com um jogo só para cada equipe, né? Algumas que nem jogaram. No dia 20, sábado. Sábado foi um dia tranquilo, né? Teve muita coisa assim, diferente do imaginado, não, mas vamos lá. Começamos com a segunda divisão da Alemanha, é onde eu começo geralmente o meu trabalho. Aqui embaixo, o Kaiserslautern empatou com o Wiesbaden, tomou um gol no segundo tempo. Péssimo resultado para o Kaiserslautern. Finalista da DFB Pokal, da Copa da Alemanha. Péssimo resultado. O Kaiserslautern está com 30 pontos, faltando 4 rodadas. Ainda dá para escapar, mas era um confronto direto aqui. Tinha que ter segurado essa vitória, né? O Fortuna venceu o Furt. O gol foi tardio, então não abriu um cenário tão bom assim para gols. Né? Daria para ter buscado o over limit, foi mais ou menos ali parecido num cenário do Fortuna com o Augsburg, né? O time da casa fez o gol, o favorito fez o gol e depois o visitante veio para cima. O que diferencia aqui? Tinha que ver se o Fortuna estava buscando contra-ataque ou não, porque era uma vitória muito importante para o Fortuna, talvez ele tenha escolhido recuar, tá? Então aqui, ó, o Fortuna já abriu 6 pontos para o Hamburgo conseguiu perder para o Kiel dentro de casa, nada de novo na história do Hamburgo, né? E pelo visto, mais um ano consecutivo o Hamburgo não vai subir. O Braunschweig venceu o Osnabrück fora de casa, isso aqui é protocolar, o Osnabrück praticamente já venceu, já caiu, mas o Braunschweig teve uma vitória importante aqui para não cair, e aqui, ó, vitória do Kiel para cima do Hamburgo. Eu cheguei a comentar com vocês ali no grupo do Telegram sobre a expectativa do overlimit no final. Eu entrei nesse overlimit, reduzi um pouquinho só a minha mão na hora do cartão vermelho, mantive um pouco da minha posição no mercado, mas o Kiel abdicou de contratar. Foi um erro meu de contra-atacar. Foi um erro, tá? Geralmente nesses cenários eu não mantenho a posição aberta, que é o seguinte: o Kiel na frente buscando contra-ataque, o Hamburgo desesperado vindo para cima. Esse é o cenário ideal. Entrei na posição, cartão vermelho para a equipe em vantagem. Provavelmente é uma equipe que não vai querer jogar mais. É um erro, né? Então eu acreditei que o Hamburgo poderia mesmo assim buscar um gol. Ele até teve uma ou duas chances, mas não justificava o meu erro de ter mantido a posição. Isso não quer dizer que eu estou passando para você uma regra. Estou dizendo para você o que funciona para mim. Porque na maioria das vezes que eu vejo um time ganhando nesse cenário de contra-ataque e ele toma um cartão vermelho, o jogo mia, né? Infelizmente. Então foi o erro que eu cometi aqui. Cometo vários erros. Alemanha, primeira divisão, queria fazer Heidenheim em Leipzig. Para mim era um jogo com expectativa de over goals, com expectativa de ambas marcam, né? O time do Heidenheim empatou o jogo no segundo tempo e o Leipzig fez mais um com o Openda no final. Grande resultado aqui do Leipzig, que viu o Dortmund empatando com o Leverkusen 1-1. O Leverkusen buscou um empate praticamente no último lance, né? E agora ele já abriu vantagem para o Dortmund em relação à briga aqui pela vaga direta na Liga dos Campeões. Porém, o Dortmund está na semifinal, né? O Colônia teve um resultado péssimo. A minha expectativa era de uma vitória do Colônia aqui. Me surpreendi negativamente. Se o Colônia tivesse vencido esse jogo, ele ia a 25 e ficava uma vitória de escapar ou sair da zona de rebaixamento, e ele conseguiu perder para o Darmstadt, que vai ser rebaixado. Impressionante. Impressionante. Provavelmente Colônia e Darmstadt vão se abraçar aqui no final. Hoffenheim e Gladbach foi um jogaço. O Gladbach chegou a sair o Gladbach chegou a empatar 1-1, depois tomou 3-1, buscou o 3-3 aos 89, mas aí o time do Hoffenheim fez mais um gol. O Wolfsburg venceu o Bochum no confronto direto aqui contra o rebaixamento, boa vitória do Wolfsburg. E o Bayern, que não precisava jogar, tá meio que cagando e andando para a Bundesliga, meteu 5 no Union Berlin. Raramente o Union Berlin toma tanto gol assim, tá? Ainda bem que o Union Berlin se recuperou um pouquinho depois daquela queda na Champions, porque senão ia estar perigando... Aliás, está perigando rebaixamento, mas poderia estar pior
no cenário aqui. Além disso, tivemos Copa da Inglaterra, a FA Cup. Era um jogo para mim de expectativa under, porque era Copa, né? Um jogo mais estudado. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Aí. E eu esperava trabalhar a favor do City, ó, buscar posições a favor do favorito, caso exista uma superioridade clara, né? Vocês não estão vendo aqui o finalzinho? Peraí. Aí. Só que a gente não teve essa superioridade clara. O City não conseguiu ser superior ao Chelsea tantas vezes assim. Aquele massacre que a gente esperava não aconteceu e o Chelsea foi muito perigoso. Ouso dizer que se não fosse o Nicholas Jackson, que perdeu uma quantidade absurda de grandes chances, o City teria sido goleado. Pelo menos ali um 3-1, né? Então, deu um pouco de sorte aqui o City, sinceramente. Eu não encontrei no Match Odds, no mercado de resultados, tranquilidade para trabalhar do jeito que eu vinha para trabalhar e acabei ficando de fora, tá? O City fez um gol com o Bernardo Silva no final, mas sinceramente, quem criou oportunidade clara mesmo foi o Chelsea com o Jackson em vários contra-ataques e ele perdeu várias oportunidades. Wolves e Arsenal era um jogo para mim com expectativa um pouquinho maior de gols. O Arsenal não podia vacilar e não vacilou. O time do Wolverhampton chamou, na verdade, o Arsenal empurrou um pouco o time do Wolverhampton para trás e aí o Arsenal ficava cercando para fazer com que o Wolverhampton errasse na saída de bola, né? Das vezes que o Wolves conseguiu escapar, ele levou um pouco de perigo, né? Mas o Arsenal teve, acho que na minha opinião, ele teve um bom domínio do jogo, tomou uma bola na trave do João Gomes ali, mas teve um bom domínio do jogo. No momento que marcou o gol, não estava superior. Foi um bico ali do Trossard. No momento que o Arsenal mais marca gol, que é no final do primeiro tempo, vocês conseguem ver isso no PDF de apoio, né? Principalmente fora de casa. Mas não peguei esse gol porque naquele momento o Wolves era melhor, tá? O Arsenal acelerou no final e conseguiu marcar. No final, aí nós tínhamos um cenário, principalmente depois dos acréscimos, quando saiu os acréscimos, o Wolverhampton começou a vir para cima igual um louco para empatar e o Arsenal começou também a ter contra-ataque. Então foi um cenário interessante se você tivesse culhão ali para buscar um over-limite faltando pouco tempo, né? É um cenário onde o Arsenal costuma marcar gol fora de casa. Se eu não me engano, o Arsenal é top 2 dos times que mais marcam nos acréscimos. E o time do Wolves também marca bastante e toma bastante gol no final. Caberia aqui um over limite. Além disso, na Premier League, outro jogo com expectativa over era Luton e Brentford. O Brentford tomou conta do jogo aqui, né? Fez 5 gols e acho que já tirou qualquer chance de rebaixamento. Agora o Luton aqui briga contra o rebaixamento. O Burnley venceu o Sheffield no confronto dos desesperados. Ainda existe a chance do Burnley escapar. Faltando 4 rodadas, ele está a 3 pontos do Forest. Vai ter briga, hein? Luton, Forest e Burnley, vai ter briga. Esses 3 aí. Acredito que sim. O Girona venceu de goleada o Cádiz. Las Palmas tomou a virada contra o Celta. O Napoli, nada de novo também, se complicou contra o Empoli, era a pedra cantada aqui. Verona e o Udinese eu tinha colocado como jogo extra, até fiz uma brincadeira de que poderia ser um bom jogo, não sei se foi. O Braga venceu o Vizela, não foi fácil, teve que virar o jogo por aqui. O que mais? Estou passando pelos resultados de sábado, né? O Leicester venceu o West Brom. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. O Santos estreou com vitória contra o Paysandu, não jogou bem o Santos. Poderia ter jogado melhor. O Galo meteu 3 no clássico contra o Cruzeiro. Derby, né? Isso aqui é um derby. Contra o Cruzeiro, não está tomando conhecimento mais do Cruzeiro. O Cruzeiro tentou fazer um jogo mais avançado, uma marcação alta. O Bragantino venceu o Corinthians e assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Grêmio venceu o Cuiabá, mais uma vitória do Grêmio por aqui, fator positivo. E o Fluminense venceu o Vasco, no Clássico Carioca, né? Derby Carioca também. Foi um jogo onde eu esperava que os 2 favoritos poderiam se complicar, o Fluminense nem o Galo se complicou. No dia 21, esse domingo a gente costuma chamar de domingo da pescaria, né? Domingo do semeio, domingo do plantio. Por quê? Porque praticamente tudo aconteceu do jeito que era esperado.
Tirando uma coisa e outra ali, praticamente os favoritos venceram e tudo mais. Por que eu costumo dizer que é o domingo do plantio? Porque o desavisado ele se enche de coragem, né? Um dia como esse de domingo aqui, ele é um dia folclórico para quem está começando agora. O cara que começou a apostar nesse domingo, putz, ele vai ter um problemão nos próximos meses, porque ele vai achar que tudo são flores, né? Provavelmente ele terminou o domingo com um dinheiro bom no bolso. Isso aí é perigoso, muito perigoso, infelizmente, né? Vamos lá. Nosso planejamento começava com Coventry e United. Começou tudo tranquilo, padrão de superioridade do United. Dava para ter pego esse gol aqui no back, no lay, Coventry. O United foi lá e fez 3-0. Jogo encerrado para você. Trabalha match odds, já tinha dado cash out, já tinha ido embora, né? O Coventry, assim como fez como contra o Wolves, né, o Wolverhampton, buscou recuperação no final, né? Contra o Wolverhampton ele chegou a virar, contra o United na prorrogação ele chegou a virar também, mas o gol foi anulado aos 123 minutos, tinha um impedimento aqui, e aí nos penais o United acabou passando. Muita confusão aqui nesse jogo. Era um jogo de expectativa under, ou seja, trabalhar gols apenas no segundo tempo, com o jogo desempatado com o favorito em vantagem. Era exatamente o que a gente tinha. 3 gols de vantagem para o favorito, o Coventry começou a vir para cima, tinha os contra-ataques do United de vez em quando, daria para ter buscado gols aqui. E buscar a posição a favor do favorito, caso exista uma superioridade clara, e aconteceu no primeiro tempo. Então, o United passou mais aperto do que deveria, né? Deixa eu voltar aqui também na segunda divisão da Alemanha. O Hertha perdeu para o Karlsruhe, e aí agora já ficou sem praticamente nenhuma chance de buscar, não tem mais chance, né, de buscar a subida. O Hertha vai permanecer na segunda divisão. O Karlsruhe que pode ameaçar a vida do Hamburgo aqui, mas ainda é uma distância muito grande para o Fortuna. São 9 pontos de distância com 12 em disputa. Não vai conseguir também, o Fortuna provavelmente vai disputar esse playoff, né? O São Paulo venceu o time do Hannover, mais uma vez o Hannover conseguiu buscar um empate, uma recuperação, mas acabou tomando um gol no final. O São Paulo também caminha a passos largos junto com o Kiel para buscar esse acesso direto. E o Magdeburg venceu o Rostock fora de casa e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. No jogo do Liverpool, era esperado já um jogo bastante complicado para o Liverpool. Quem desbloqueou esse jogo foi o Arnold, né? O Alexander Arnold com mais uma falta muito bonita de fora da área. E depois o Liverpool não jogou bem depois do primeiro gol, tomou um empate merecidamente. E aí, no segundo tempo, aí sim, depois de fazer o segundo gol, demonstrou uma força muito maior e acabou fazendo o terceiro, né? O Diogo Jota voltando a marcar e o Liverpool voltando a vencer. E era esperado também um jogo over com expectativa até de ambas marcam, né? Só que essa coisa de buscar a posição a favor do favorito não me pegou. Eu não vi um Liverpool assim tão forte em todos os cenários do jogo. Cheguei a abrir posição aqui, ó, no início e fechei. Não peguei a falta do Arnold porque foi logo no início de uma superioridade. Então não peguei. Além disso, Real Madrid e Barça, jogaço, né? Real Madrid saiu atrás com um gol de cabeça do Christensen, que já tinha marcado contra o PSG. Falha, na minha opinião, do Lunin, que não é um goleiro assim tão bom. Cheguei a criticar o Lunin também. Gol do Vini Júnior de empate. Depois o Ferran, é Firmin. Firmin Lopes fez o 2-1. Na minha opinião, o melhor jogador. Deram o melhor jogador pro Lamine Yamal, mas para mim o melhor jogador foi Lucas Vázquez, que fez o segundo gol com o passe do Vinícius. E o Bellingham no final, over limite nesse jogo. O problema aqui era que o jogo estava empatado, né? Mas o Real Madrid marca muito no final, o Barça sofre e marca muito no final. Caberia, se você tivesse um pouco mais de coragem aqui, tentar explorar esse over limite. Porém, era um jogo empatado, né? Aí fica um pouco mais difícil. Atalanta, 2-1 para cima do Monza. Achei que ia se complicar, a Atalanta não se complicou. Foi um bom resultado, porque a Atalanta agora cola na Roma. E bota pressão no Bolonha. E Roma e Bolonha se enfrentam já já. São 9h30. Daqui a pouquinho, Roma e Bolonha entram em campo. O Alavés venceu o Atlético de Madrid. Talvez um dos únicos favoritos aqui que tenha se complicado. O Atlético de Madrid de ressaca, né?
depois de ter sido eliminado pelo Dortmund. O Bremen venceu o Stuttgart. Era um favorito também o Stuttgart, mas era mais um jogo para gols, na minha opinião. Dortmund e Leverkusen 1-1. Freiburg e Borussia... E o Mainz, não é o Gladbach. 1-1. O PSG venceu o Lyon por 4-1. O PSG motivado, né? Depois de ter classificado contra o Barcelona. O Porto venceu o Casapia. Chegou a tomar um empate. O Sporting, mais uma vez, com um padrão tranquilo de superioridade para cima do Vitória. O Sporting tem me dado muito dinheiro esse ano. Graças a Deus. Na Turquia, o Galatasaray venceu sem susto o time do Pendikspor. Poderia ter dado menos espaço para o Pendikspor nos momentos que eu vi, tá? O Galatasaray, parece que nessa reta final ele tem cedido muito mais oportunidade. Não sei. Ainda tem um jogo a mais aqui do que o Fenerbahçe, que joga na segunda-feira, também joga hoje. Mas parece que não vai entregar esse título, né? O Aston Villa venceu de virada o Bournemouth, narração do Hamilton Rodrigues, meu parceiro. Estava acompanhando esse jogo. Incrível como o Aston Villa joga sem ter medo de poupar jogadores, né? Porque tinha vindo de uma prorrogação em penal na França e a galera estava tudo lá contra o Bournemouth, virou o jogo e manteve os titulares ali até os 90 e poucos minutos. Incrível. Bela vitória do Everton para cima do Forest, que era aqui também uma briga por rebaixamento ou contra o rebaixamento. O Everton abriu 4 pontos para o Forest. E o Palace meteu 5 no West Ham. Cara, como caiu o West Ham, né? Caramba. O West Ham, pelo visto, vai ficar de fora dessa briga aqui pela Conference. Vamos ver. Pela Conference vai ficar de fora. No Brasileirão, o Palmeiras e o Flamengo decepcionou, né? Parecia que ninguém queria perder e foi o que aconteceu. Jogo xoxo, fraco, desde o início. Eu estava entre assistir esse jogo aqui e Barcelona e Real Madrid. Eu fui assistir Barcelona e Real Madrid. Não estava trabalhando, mas foi mais para assistir um jogo decente, né? Esse aqui foi um jogo muito feio. O Vitória abriu 2-0 e tomou um empate do Bahia no Bavi. O Inter conheceu o gostinho da derrota no Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense. Chato esse time do Cap, tá? Chato. O São Paulo venceu o Goianiense, onde o Goianiense tomou de novo, mais 2 cartões amarelos. Aliás, 2 cartões vermelhos. Como que pode, né? Contra o Flamengo tomou 2 e contra o São Paulo agora tomou 2 de novo. Vai faltar elenco assim pro Goianiense. O Botafogo socou 5 no Juventude. Olha o fogão. Olha o fogão no tapetinho. Segurem. Segura. Vamos ver se o Botafogo vai ser perseguidor ou vai ser perseguido esse ano na liderança. Na Série B, a Ponte empatou com o Coritiba. O Fortaleza nos knockouts, nos playoffs da Copa do Nordeste, meteu 5 no Altos. Eu estou passando aqui em cima de resultados que a gente tinha comentado de jogos extras também, né? O Leite tomou conta do jogo contra o Sassuolo, 3-0. Sassuolo, meus amigos. Para minha tristeza, pelo visto, vai ser difícil segurar a peteca. Esse foi um domingo daqueles, né? A maioria, Barcelona e Real com ambas marcam em over 2,5, o Liverpool vencendo, tomando gol, o Aston Villa virando o jogo, o Stuttgart e Bremen com um gol, o Dortmund e Leverkusen ambas marcam, o PSG ganhando, Porto e Sport vencendo, o Galatasaray ganhando. Enfim, acho que foi um domingo que deu para encher os olhos da galera que é nova por aqui. Mas cuidado, muito cuidado, tá? Nem sempre a vida é esse moranguinho vermelho, tá bom? Foi um bom final de semana. Acho que dentro do que a gente planejou não teve assim tanta surpresa, né? Eu acho. Tô curioso para saber aquele jogo do Frankfurt com o Augsburg, se alguém tomou aquele gol. Tá bom? A gente volta na quinta-feira, à noite, para falar sobre os jogos dessa semana. Essa semana não tem Liga dos Campeões. Temos aqui na segunda-feira já começa alguns jogos importantes, igual eu falei. Hoje mesmo tem Inter e Milan. Provavelmente a Inter vai concretizar o título. A Roma e o Bolonha disputa da Liga dos Campeões. O Fener enfrenta o Sivasspor, adversário chato. Tem Arsenal e Chelsea na terça-feira e Libertadores. Na quarta-feira tem Everton e Liverpool, o derby
né? Esse aqui vai ser um jogo muito bom. Provavelmente se assistir, muito decisivo. Também tem Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Botafogo num cenário já decisivo, né? Tem na quinta-feira a conclusão daquele jogo da Udinese com a Roma. Tem Brighton e City. O City não pode vacilar se quiser buscar o título por aqui. Tem mais Sul-Americano e Libertadores. E aí na sexta-feira a gente já vai ter feito o nosso pós-planejamento. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço para você. Boa semana e até a próxima.